Como vimos, Ikigai tem a ver com a sustentabilidade da vida. Inesperadamente, o mundo do sumô, no Japão, é um dos tesouros escondidos da sustentabilidade da vida. O sumô é uma forma tradicional de luta que tem história desde a antiguidade. O sumô profissional nasceu nos primeiros anos da Era Edo, no século XVII. No Ocidente, prevalece o conceito equivocado do sumô como uma batalha de empurrões e socos entre dois homens gordos seminus, com penteados engraçados, usando cintos estranhos na cintura. A imagem costuma ser cômica e talvez um tanto depreciativa. Naturalmente, há mais nessa atividade atlética antiga. Se não fosse assim, pessoas inteligentes e sofisticadas não seriam loucas pelo sumô como espectadores do esporte, e outras não dedicariam uma carreira inteira a ele como atletas, como acontece. Felizmente, conforme o sumô vai ficando internacionalmente mais popular e com o crescente número de turistas de outros países indo visitar para ver lutadores de sumô em ação, as sutilezas que acompanham a luta do sumô estão gradualmente começando a ser apreciadas por uma plateia internacional mais ampla. Os grandes torneios de sumô acontecem 6 vezes por ano, 3 vezes no Sumo Hall, Ryokogu Kogujigan, em Tóquio, e uma vez em Osaka, em Nagoya e em Fukuoka. Um grande torneio de sumô transcorre por 15 dias, começando e terminando em um domingo. Há um sistema rigoroso de ranking de lutadores de sumô, com Yokozuna, o grande campeão, no topo. O objetivo e sonho de todos os lutadores de sumô consistem em subir a escada, embora nem seja preciso dizer que poucos conseguem chegar ao Yokozuna. Um dos primeiros Yokozuna, cujos recordes sobrevivem, foi Tanikaze, que atuou como lutador de sumô a partir de 1789. Tanikaze teve uma taxa de vitórias incrível de 94,9%, atrás apenas de um Megatani, que teve uma taxa de vitórias de 95,1%. Os japoneses mantinham registro detalhado das lutas de sumô naquela época. Tanikaze foi ativo até 1795, quando uma morte repentina por gripe encerrou sua carreira incrível. Muitos veem Tanikaze como um dos grandes, ou, discutivelmente, o maior Yokozuna da história do sumô. Ao longo de um período de aproximadamente 300 anos, houve 72 Yokozunas, com 4 ativos na época da escrita deste livro. Em 1993, Akebono, do Havaí, Estados Unidos, se tornou o primeiro Yokozuna nascido fora do país. Ele foi o 64º Yokozuna da história. Desde o feito pioneiro de Akebono, houve 5 Yokozunas estrangeiros, inclusive o grande Haku, da Mongólia, que tinha, na época em que o livro foi escrito, o recorde de 38 vitórias em grandes torneios. Há 6 divisões na hierarquia dos lutadores de sumô. Um lutador de sumô que pertence às 2 divisões de topo é chamado de sekitori. Aproximadamente apenas 1 a cada 10 lutadores de sumô chega a sekitori. Geralmente, há 70 lutadores de sekitori, enquanto há cerca de 700 lutadores no total em qualquer época. Há uma diferença enorme entre um sekitori e os lutadores dos rankings inferiores. Além de os lutadores de níveis inferiores competirem lutando, eles também precisam executar funções de assistente dos lutadores sekitori, de ranking superior. Os assistentes carregam as roupas e pertences dos sekitori, enquanto os próprios sekitori andam de mãos vazias. Fora do ringue, a postura de um sekitori é de descanso tranquilo. Ele precisa parecer experiente na vida,
relaxado. Não é bom para um Sekitori suar ao carregar malas pesadas. Os jovens lutadores de sumô podem carregar esse peso enquanto também fazem outras tarefas. Um Sekitori pode usar kimono, enquanto os lutadores que não são Sekitori só podem usar yukata, um roupão tipicamente usado depois de tomar banho. Não é surpresa todos os lutadores de sumô quererem ser Sekitori. Com base no desempenho nos torneios, os lutadores de sumô são promovidos ou rebaixados. Quem tem mais vitórias recebe uma promoção. Se não for assim, é rebaixado. A aritmética das lutas de sumô é simples assim. É uma situação clássica de jogo em que um ganha e outro perde. Quanto mais vitórias um lutador tem, menos vitórias os outros lutadores de sumô conseguem. Em essência, o sumô é onde o sucesso e a promoção de uma pessoa se traduzem diretamente no fracasso e rebaixamento de outra pessoa. O mundo do sumô é lotado. É preciso empurrar os outros lutadores para fora do ringue para ser promovido. Para quem fica nos rankings mais baixos, a recompensa econômica recebida é mínima. A alimentação e a moradia são garantidas enquanto o lutador permanecer na reia, equipe, onde tipicamente lutadores não Sekitori dormem juntos em um quarto grande. No entanto, casamento e formação de família estão fora de questão, pois a vida de um não Sekitori vai ficando difícil com a idade. O sucesso de um lutador de sumô pode ser um dos mais doces dos sonhos japoneses. O problema é que, com o sonho, vem uma probabilidade alta de fracasso, 9 em 10 para ser preciso. Uma das equipes de treinamento, a equipe Arashio, tem informações especiais em seu site sobre as escolhas em potencial na carreira de um lutador de sumô. Depois de declarar secamente que só 1 a cada 10 lutadores chega a Sekitori, a equipe oferece 3 opções de carreira, direcionadas a pessoas que passaram 5 anos treinando como lutador de sumô. 1. É possível escolher seguir em frente como lutador de sumô. Nesse caso, depois de uma cerimônia de parabenização que comemora os esforços ao longo de 5 anos, o lutador será encorajado a seguir em frente. 2. É possível estar indeciso, com inclinação a continuar como lutador de sumô, enquanto ao mesmo tempo reconhece-se a necessidade de pensar em uma segunda carreira. Nesse caso, a equipe oferece um período de reflexão de 1 ano, no qual o mestre da equipe pesa as várias possibilidades, enquanto o lutador continua treinando na equipe. Depois de 1 ano, o lutador pode tomar uma decisão sobre o seu futuro. E 3. É possível que o lutador sinta que se esforçou bastante no sumô e queira entrar em um novo estágio da vida. Nesse caso, o mestre da equipe, junto com os apoiadores da equipe, irão procurar oportunidades de emprego. Durante essa busca, o lutador aposentado vai poder continuar morando no alojamento da equipe por um período de até 1 ano, com comida e moradia. O site declara com orgulho: quando se considera o esforço exaustivo que é preciso fazer para permanecer com uma equipe de sumô, o lutador aposentado vai ter personalidade e recursos dignos de começar uma segunda carreira de sucesso. Os lutadores de sumô podem esperar ter muitos empregos de segunda carreira, às vezes ajudados por pessoas que tradicionalmente os apoiam, coletivamente chamados de Tanimachi, em homenagem a uma área de Osaka onde os apoiadores abastados surgiram. Por exemplo, lutadores aposentados de sumô muitas vezes abrem certos tipos de restaurante que oferecem shanko, um prato especial que os lutadores de sumô comem na equipe de treino, para ajudar a fortalecer o corpo. Um prato particularmente famoso é o shanko nabe, ensopado shanko,
em que vários ingredientes nutritivos como carne, peixe, legumes e verduras são cozinhados em uma sopa saborosa. Contrariando a crença popular, comer chanco em quantidades modestas não leva à obesidade. Muitos antigos lutadores de sumô abriram restaurantes de chanco em Tóquio e em outros lugares, com graus variados de sucesso. Os patrocinadores Tanimachi costumam oferecer o capital para abrir o negócio e frequentam os restaurantes como clientes regulares. Há outros empregos oferecidos a um lutador aposentado, pois a percepção geral é que uma pessoa que aguentou os treinamentos árduos de um eia de sumô está pronta para também pavimentar seu caminho em outros campos da vida. Exemplos de carreiras pós-sumô incluem quiropraxia, funcionário corporativo, alguma função na construção civil, gerência de hotel, instrução de esportes e até pilotagem de avião. Portanto, financeiramente, faz sentido desistir e se aposentar para assumir uma carreira potencialmente lucrativa após sumô, com a possibilidade de sustentar uma família. No entanto, muitos lutadores de sumô que não chegam a sekitori seguem em frente com a carreira, mesmo que isso queira dizer viver com um salário mínimo e ter que executar muitas tarefas extenuantes, como assistente. O mais antigo lutador de sumô, em junho de 2017, Hanagazi, tem 46 anos de idade. Hanagazi tem 1,82 metros de altura e pesa 109 quilos. Hanagazi é lutador há mais de 31 anos e lutou em 186 grandes torneios com um desempenho medíocre, mas não desastroso. 605 vitórias e 670 derrotas. A posição mais alta que Hanagazi já alcançou foi 2 divisões abaixo de sekitori. No momento, Hanagazi está no penúltimo ranking mais baixo. Considerando sua idade e seu registro de desempenho, não é provável que ele chegue a sekitori. Em uma nação ciente de idade como o Japão, e em um esporte em que a possibilidade de sucesso diminui rapidamente com a idade, o fato de que Hanagazi segue em frente apesar da idade é visto como algo corajoso. Hanagazi teve um registro de desempenho relativamente respeitável. Hattori Sakura não teve tanta sorte. Ele tem 18 anos, com 1,80 m de altura e 68 kg de peso. Hattori Sakura lutou em 11 grandes torneios com desempenho de 1 vitória e 68 derrotas. Ele tem o recorde de derrotas consecutivas como lutador de sumô profissional. Ele chamou a atenção da imprensa quando, em uma luta, estava com tanto medo do oponente Kinjo, um lutador com a reputação de dar socos fortes, que pareceu tropeçar e cair deliberadamente no chão, um movimento que é considerado como um ato de sinalizar derrota no sumô. O fato de Hattori Sakura parecer tão jovem e inocente, mas ainda assim ser um lutador profissional de sumô, estimulou a imaginação das pessoas. Ele se tornou um astro paradoxal em uma noite. É claro que, com um desempenho ruim, ele sempre ficou na divisão mais baixa. Ninguém sabe por quanto tempo ainda Hattori Sakura vai conseguir e querer continuar sendo lutador profissional de sumô. Ele pode desistir a qualquer dia, ao concluir que não foi feito para o esporte. Mas também é perfeitamente possível que Hattori Sakura siga em frente pelos próximos 30 anos como Hanagazi. Não há regra no sumô profissional que diga que você tem que sair por causa do seu registro de desempenho, por pior que seja. O lutador é quem decide se gostaria de permanecer na competição, mesmo que não haja esperança aparente de promoção. Por que lutadores de sumô como Hanagazi e Hattori Sakura seguem em frente se têm desempenhos tão decepcionantes?
por que eles preferem ficar no mundo de um esporte que não os trata com gentileza. Em outras palavras, qual é o ikigai do lutador com desempenho ruim? Bem, como fã de sumô, eu tenho uma resposta, ou ao menos uma hipótese. É por causa da magia do sumô. É possível entender a magia ao entrar no Sumo Hall, em Tóquio, onde o grande torneio acontece. Quem se vicia no mundo do sumô não quer sair dele com tanta facilidade. Tem lógica, psicologicamente falando, que se faça pequenos sacrifícios pessoais para ficar no maravilhoso reino. Por um lado, o sumô é um esporte sério de contato. É preciso treinar até o limite extremo. É preciso superar os medos e derrubar o oponente em velocidade máxima, uma lição que o jovem Hattori Sakura ainda precisa aprender. Por outro lado, o sumô é rico em tradição cultural. Um novato que vai ao Sumo Hall fica impressionado pela complexidade e detalhismo dos longos preparativos que levam a uma luta. A luta em si termina em uma média de apenas 10 segundos e raramente passa de 1 minuto. A maior parte do tempo no Sumo Hall é passada apreciando a sutil poesia das ações dos lutadores de sumô, a dignidade dos jyoji, juízes, e os movimentos coreografados dos ubidashi, apresentadores, que convidam os lutadores de sumô a irem para o ringue, chamando-os pelo nome em estilo cerimonial. É a combinação do esmagamento concreto de osso em osso com a elegância do ritual que encanta. Satono Fuji, um lutador de sumô que tinha 39 anos quando o livro foi escrito, teve uma carreira respeitável, ainda que não notável como lutador. Ele passou por 127 grandes torneios, com 429 vitórias e 434 derrotas. Satono Fuji tem 1,71 metro de altura e pesa 111 quilos, um físico pequeno para um lutador de sumô. A posição mais alta que alcançou ficou logo abaixo do limite do Sekitori. Atualmente ele está no segundo nível mais baixo. Apesar de seu desempenho modesto, todo amante do sumô conhece o nome de Satono Fuji e seu tronco bem construído, ainda que compacto. Satono Fuji executa a cerimônia Yomitori Shiki, cerimônia do arco, no final das lutas do dia durante o grande torneio. Na tradição do sumô, a cerimônia do arco é executada por um lutador de sumô da mesma equipe de treinamento do Yokozuna. Satono Fuji é da equipe Isegahama, a mesma do 70º Yokozuna Harumafuji, que é da Mongólia. Depois que o vencedor da luta final, geralmente envolvendo em Yokozuna, é anunciado, os espectadores são convidados a ficar em seus lugares para assistir à cerimônia do arco. Satono Fuji segura e gira um arco de uns 2 metros de comprimento com velocidade e precisão impressionantes, acompanhado de aplausos da plateia. Finalmente, quando Satono Fuji faz uma reverência e sai do ringue, as atividades do dia do Sumo Hall se encerram. Ao ver Satono Fuji executar a cerimônia do arco, percebemos que esse talvez seja o seu maior ikigai. Há uma superstição no sumô que diz que um lutador que faz a cerimônia do arco não consegue chegar a Sekitori, uma maldição rompida por poucos lutadores até agora. No entanto, para os que admiram a destreza e a elegância do manuseio do arco de Satono Fuji, o desempenho dele nas lutas não importa muito. Na verdade, a sensação é de que Satono Fuji encontrou um nicho no mundo do sumô, um papel que executa com alegria e orgulho, parte da série variada de tradições que formam um sumô. É adequado que Satono Fuji tenha prazer e alegria enquanto gira o arco, pois a cerimônia se originou como dança de gratidão pelo lutador de sumô que vence a última luta do dia.
já que um lutador de sumô, mesmo depois de vencer uma luta importante, não expressa sua alegria por respeito ao oponente, que fica decepcionado com a derrota. Apesar de Satono Fuji dificilmente ir mais longe no ranking, ele vai ficar muito feliz até o fim de sua carreira de lutador de sumô, por executar seu papel como manuseador do arco. O sumô é um sistema ecológico em que você pode continuar sendo um lutador ativo enquanto encontrar nichos, mesmo que continue perdendo nas lutas. Hanagasaki, Hattori Sakura e Satono Fuji são heróis não louvados, com motivos próprios para sentirem orgulho, apesar de seus desempenhos não serem bons o bastante para eles serem promovidos a Sekitori. O sumô oferece um caso de inspiração para a diversidade e robustez do Ikigai. Ele conta uma história de como é possível encontrar seu Ikigai, mesmo em um mundo onde as regras descrevendo vitórias e derrotas são extremamente rigorosas. Em muitas áreas da atividade humana, os sistemas de valores usados para medir o desempenho são sutis e abertos a interpretações alternativas, de forma que é possível até se iludir e achar que se está indo bem. Os lutadores de sumô não podem ter esse tipo de ambiguidade ou ilusão, mas isso não impede que eles tenham um senso de Ikigai. O Ikigai de ser um lutador de sumô depende de várias coisas. Na verdade, os 5 pilares do Ikigai estão envolvidos, assim como na cerimônia do chá. Começar pequeno ajuda, pois o treinamento de um lutador de sumô depende de técnicas bem detalhadas de desenvolvimento do corpo, como, por exemplo, uma forma particular de mover os pés no ringue. Libertar-se é necessário tanto quanto o assistente de um lutador mais velho precisa atender às necessidades e desejos da pessoa que se respeita e a quem se serve. Harmonia e sustentabilidade são a essência do sumô como suporte tradicional, no qual muitos rituais e costumes foram instituídos para manter o rico sistema ecológico. A alegria das pequenas coisas é abundante no mundo do sumô, desde o sabor dos pratos shanko aos gritos dos torcedores. Muitos lutadores testemunham que estar no aqui e agora é absolutamente necessário para se preparar e participar de uma luta, pois só estando imerso no presente é que se pode esperar alcançar o estado mental para o desempenho otimizado. Todos esses pilares do Ikigai, intensamente interligados, apoiam um lutador de sumô se ele não costuma ser muito bem-sucedido, ou mesmo se não é nem um pouco bem-sucedido a participar das lutas. O Ikigai no mundo do sumô é muito democrático, mesmo o esporte sendo muito cruel e impiedoso. Não estou alegando aqui que o sumô é o único a oferecer um Ikigai democrático a todo mundo. Uma estrutura similarmente democrática de Ikigai pode ser encontrada, por exemplo, no mundo do balé clássico. Como apresentador de um programa de rádio, eu já tive a oportunidade de entrevistar Manuel Legris, o bailarino francês, que foi Étoile, bailarino principal, da Paris Opera Ballet, durante 23 anos. Quando Legris tinha 21 anos apenas, o lendário bailarino Rudolf Nureyev o promoveu a Étoile depois de ver seu desempenho no papel principal de Jean de Brienne, no balé Raimonda. Depois disso, Legris teve vários papéis em cidades como Paris, Stuttgart, Viena, Nova York e Tóquio. Ele é agora diretor artístico do Vienna State Ballet. Durante a entrevista, Legris discutiu o papel do corpo de balé, os bailarinos que dançam em grupo em um balé, excelentes bailarinos, todos eles. É extremamente difícil ser escolhido para o corpo de balé de companhias de balé de prestígio, e mais ainda, chegar à posição de bailarino principal. Legris disse com grande convicção que ser o principal do corpo de balé
é muito importante, pois constitui parte integral do espetáculo no palco. Na verdade, os bailarinos nas fileiras de trás têm os papéis mais importantes, com grande exigência de suas habilidades. Legris acrescentou que todo bailarino principal é solidário com os integrantes do corpo de baile, pois ele ou ela já fizeram parte dele em algum momento da carreira. Os papéis executados pelos bailarinos do corpo de baile podem ser artisticamente importantes, mas não são necessariamente bem recompensados. Em 2011, o artigo do New York Times relatou que Joffrey Ballet de Chicago e o Boston Ballet pagavam aos bailarinos salários médios de $829 e $1.204 por semana, respectivamente, por temporadas de 38 semanas. O Houston Ballet pagava seus bailarinos $1.036 por semana ao longo de 44 semanas. Esses salários, embora respeitáveis, não se comparam aos que os bailarinos principais recebem. Assim, em termos de pagamento, pode haver uma estrutura similar de carreira e desafios no mundo de bailarinos e no de lutadores de sumô. Como acontece muitas vezes na vida, é preciso aceitar o que se recebe e depois enfrentar a situação. Biologicamente falando, encontrar Ikigai em um ambiente, ou na verdade, em qualquer ambiente, pode ser visto como uma forma de adaptação, principalmente no contexto de aptidão mental. Em qualquer ambiente, é a princípio possível ter Ikigai, o motivo para viver, independente do desempenho que se tenha. Não só os vencedores que têm Ikigai. Vencedores e perdedores podem ter Ikigai em pé de igualdade na grande e coordenada dança que é a vida. Pela perspectiva interior do Ikigai, a fronteira entre vencedores e perdedores derrete gradualmente. No fim das contas, não há diferença entre vencedores e perdedores. É tudo questão de ser humano. Nas mentes de muitos japoneses, a canção do Ikigai é cantada para os desfavorecidos, ou pelo menos para as pessoas comuns de todas as posições sociais. Não é preciso ter destaque no desempenho para se ter Ikigai. Na verdade, o Ikigai pode ser encontrado em todos os níveis da hierarquia de nível competitivo. O Ikigai é um bem universal que pode ser conseguido por qualquer pessoa que o deseje. Para ter Ikigai, é preciso ir além dos estereótipos e ouvir sua voz interior. Você poderá encontrar seu Ikigai mesmo quando o sistema político do seu país estiver longe de ser perfeito, na melhor das hipóteses. Na nação isolada da Coreia do Norte, os jogos de massa são um evento da vida diária. Foram originalmente concebidos na Alemanha e desenvolvidos no Japão como atividade de escola de ginástica coreografada. Atualmente, o gênero é regular e amplamente executado na Coreia do Norte, com alto grau de sofisticação. O documentário A State of Mind, 2004, do diretor britânico Daniel Gordon, acompanha a experiência de duas ginastas norte-coreanas e suas famílias durante a participação nos Jogos de Massa de 2003, em Pyongyang. Esses jogos acontecem no país desde 1946. Até 80 mil ginastas se apresentam no espaço amplo. Por esforços coordenados, eles criam a maior imagem em movimento do mundo. Os jogos de massa são um formato no qual há uma subordinação organizada dos desejos de um indivíduo às necessidades do coletivo. Os participantes treinam por longos períodos, por um mínimo de 2 horas por dia, para cultivar a mentalidade do grupo. Apesar de a visão dos jogos de massa poderem passar a impressão de um coletivismo sem pensamento, os participantes são indivíduos com desejos e sonhos próprios. Em A State of Mind, uma das jovens ginastas que participa com prazer dos jogos de massa relembra sua empolgação ao se apresentar para o general, o falecido Kim Jong-il, filho de Kim Il-sung,
fundador da Coreia do Norte e pai do atual líder supremo da nação, Kim Jong-un. As alegrias e ambições delas são pessoais, ainda que inseridas no contexto social do Estado. Ao assistir a State of Mind, fica claro que, apesar de a apresentação nos jogos de massa ser coletiva e mecânica, os desejos e alegrias que um artista sente durante a participação são pessoais e cheios de paixão. Esse é o grande paradoxo do relacionamento entre um indivíduo e a sociedade, que uma perspectiva de Ikigai pode esclarecer. É possível viver em um estado totalitário e ter Ikigai. É possível ter um senso individual de Ikigai, mesmo em uma nação em que a liberdade é limitada. É possível encontrar Ikigai independentemente do ambiente específico onde você possa estar em determinado momento. Os humanos têm versatilidade para encontrar Ikigai em qualquer circunstância. Mesmo nos mundos kafkianos exibidos, ou em Um Castelo, ou O Processo, os protagonistas conseguem ter Ikigai. Na verdade, até bastante. Os personagens dos 2 livros mal têm espaço para expressar sua liberdade. No entanto, eles têm pequenas alegrias que os permitem seguir com a vida. Por exemplo, em O Castelo, o personagem principal tem muito sucesso em encontrar amantes, ainda que lute para se deslocar pelo labirinto do sistema burocrático opressivo. Se continuarmos olhando para as artes, você vai descobrir que pode até encontrar seu Ikigai, ironicamente, ao soltar uma bomba atômica de forma bem-sucedida, que levaria ao fim da guerra. Em Doutor Fantástico, um filme de 1964, dirigido e corroteirizado pelo diretor americano Stanley Kubrick, o Major Kong, comandante de um bombardeiro B-52, fica tão obcecado por transportar e soltar a bomba atômica que entra pessoalmente no compartimento de bombas e mexe na fiação. Quando a bomba é solta com sucesso, o Major Kong monta nela como um cowboy em um touro de rodeio, dando um grito de alegria e pondo fim à civilização humana. Bom, vamos voltar ao mundo real. O que aprendemos? Que o Ikigai é uma adaptação ao ambiente, independente de qual seja a natureza desse ambiente. Do sumô ao balé clássico, as pessoas que encontram o Ikigai podem ter alegrias além do valor simplista de vitórias e derrotas. Ter Ikigai contribui para tirar o melhor das circunstâncias, o que pode acabar sendo difícil, independente do fato de as circunstâncias poderem ser difíceis. Você precisa encontrar seu Ikigai nas pequenas coisas. Tem que começar pequeno. Precisa estar aqui e agora. Fundamentalmente, não pode e não deve culpar o ambiente por uma falta de Ikigai. Afinal, depende de você encontrar seu Ikigai da sua própria maneira. Sobre isso, o famoso slogan da Segunda Guerra Mundial do pôster do governo inglês, "Mantenha calma e siga em frente", poderia muito bem ser um ethos para o Ikigai. Quem imaginaria?